Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui que fala o professor André Lima e estou de volta para dar continuidade ao nosso conteúdo. Vamos lá? Hoje a nossa aula é sobre biocombustíveis. Olha só, na semana passada a gente estava falando sobre petróleo e combustíveis fósseis e houve algumas observações em relação a esse tipo de combustível. Por exemplo, eles são oriundos de fontes não renováveis, né? O que nós temos de petróleo hoje em dia são reservas de petróleo que foram produzidas há milhares de anos atrás. Então, quando essa reserva acabar, só vai ter petróleo novamente daqui a outros milhares de anos. E talvez nós não estejamos mais aqui para poder usar. Só que, então há uma grande demanda para o uso de petróleo, né? Usa como combustível, usa como produtos para a indústria, como insumos, né? Subprodutos, no caso, para conseguir outras substâncias, como o plástico, por exemplo. Então, a demanda é muito alta. Houve-se a necessidade de procurar uma outra fonte de energia. O petróleo também ele é altamente poluente, então procurar uma nova fonte, preferivelmente que seja uma fonte renovável e que ela não polua tanto quanto os derivados do petróleo. Por isso que veio-se a pesquisa em cima dos biocombustíveis, que vai ser o nosso tema de hoje. Bora lá? Biocombustível. Os biocombustíveis, pessoal, eles são recursos energéticos renováveis de origem orgânica e não fóssil. São obtidos a partir de matérias agrícolas, como planta oleaginosas, como girassol, mamona, palma, tá? Cana-de-açúcar, milho, semente de girassol, mamona, soja e resíduos de agropecuários. Conhecido há bastante tempo, o biocombustível tem aplicação extensa. A lenha, por exemplo, ela é usada como combustível desde a descoberta do fogo pelo ser humano. Tem algumas vantagens, por exemplo, a crescente demanda por fontes energéticas, né? É uma alternativa além do petróleo, ela vai provocar menor agressão ao meio ambiente e ela é uma fonte renovável, tá? Então, os biocombustíveis apresentam essas vantagens. E há diversas formas de biocombustíveis, tá? Nós temos o etanol, né, o álcool que vem da cana-de-açúcar é um biocombustível, biodiesel, biogás, biomassa, biometanol, bioéter dimetílico, o bioETBE, que é bioéter terbutílico, bio-MTBE, que é biometilterbutílico, biocombustíveis sintéticos e o biohidrogênio. Alguns exemplos. Então, há diversas formas de biocombustíveis. Só que o que se destaca mais, por estar mais próximo assim, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, são os três primeiros: o etanol, biodiesel e biogás. É o que a gente vai falar nessa aula de hoje aqui, tá bom? Vamos lá. Etanol. O etanol, pessoal, ele é um combustível produzido a partir da cana-de-açúcar, tá? Mas também ele pode ser produzido a partir do milho, beterraba, mandioca. Ah, o Brasil ele é um grande produtor mundial de etanol e ele também estava exportando, né, devido à sua capacidade de se misturar a gasolina, por exemplo. Foi criticado porque alguns países falaram que não é ético, não é justo você usar alimento para produzir combustível, por exemplo. Só que para esses outros países, o etanol é produzido a partir do milho, da beterraba, que de fato são alimentos. Aqui no Brasil, o etanol ele é produzido a partir da cana-de-açúcar, que não tem essa tradição de ser utilizada como alimento, tá? Ele é um combustível incolor, volátil, inflamável e de odor característico. Aí você conhece logo o cheiro do álcool, tá? Usado como veículo, combustível veicular e usado na forma hidratada ou anidra. Na forma hidratada, ou seja, ela vai ter um pouco de água dentro dela, é somente para carros que funcionam à base de álcool, somente a álcool. E na forma anidra, ela é misturada à gasolina, tá? Na sua forma anidra, ela pode ser misturada na gasolina. O que é bom porque nenhum volume total tu reduz o volume de gasolina, então também tu vai reduzir lá no final o volume de poluente que vai ser emitido pela gasolina, já que o etanol ele
menos poluente, ele vai provocar menos poluente, e também porque não tem compostos como enxofre no meio dele. Ele é bem mais purificado se for comparado a uma gasolina, por exemplo, tá? Então há essas vantagens aí, tá? Produção de etanol por meio da cana-de-açúcar. Primeiro, a plantação da cana-de-açúcar. Essa cana-de-açúcar ela é colhida, tá? Ela é cortada, colocada em caminhões e é levada para a usina. Lá ela vai ser triturada. Nessa trituração vai ser tirado o bagaço e a garapa. O bagaço ele é levado para as caldeiras. Ele vai ser seco e vai ser queimado nas caldeiras. É o que vai gerar energia para continuar movimentando a usina nuclear. Tá? Então aí já utiliza o bagaço. A garapa ela passa por um processo de concentração e cristalização. A garapa é muito rica em açúcares. Tá? Então a parte mais volátil, que tem mais água, ela vai ser evaporada para poder engrossar esse caldo aí. Então você vai ter o melaço e vai ter o açúcar escuro. O açúcar escuro passa por um processo de refinação e forma o açúcar comum, o açúcar cristal, que é esse que a gente compra no supermercado, a gente utiliza em casa, tá? Já o melaço ele passa por um processo de fermentação, são colocados fermentos biológicos. O fermento biológico é como se fosse micro-organismo, tá? Da espécie Saccharomyces. Aí ele vai quebrar as moléculas do melaço para poder produzir o vinhoto e o mosto fermentado. O vinhoto, ele é o rejeito. Ele é um líquido escuro, fedorento, que ele é armazenado em lagoas, para não ser jogado diretamente no rio, tá? Dali tentar ser tratado. Mas enfim, algumas usinas nem acabam, só deixam lá armazenado mesmo. E quando a lagoa enche, eles abrem uma outra, tá? O mosto fermentado, ele passa por um processo de destilação fracionada, porque dentro dele já tem uma porcentagem de álcool. Para quê? Uma destilação fracionada para poder obter o álcool na forma que, no caso, que você precisa, na porcentagem que é necessária, tá? E o óleo fúsel, que é armazenado em tonéis, tá? E também alguns resíduos, certo? Então, a cana-de-açúcar passa por diversos processos para poder chegar ao etanol, que é aquilo que é comercializado. Biodiesel. O biodiesel, ele é um combustível renovável, biodegradável, quer dizer que quando ele é lançado na natureza, ele se degrada, ele não vai poluir, ele não vai ficar poluindo por muito tempo, e não tóxico. Ele é miscível no óleo diesel mineral. Então, no óleo diesel que vem do petróleo, você pode colocar o biodiesel lá dentro e misturar com ele. Ou usar ele sozinho também, não tem problema nenhum não. Então, há vantagens de fazer essa mistura. Qual é a vantagem? Você deixa de consumir menos o óleo diesel do petróleo e usa um pouco mais do biodiesel. Ele é mais limpo, ele é menos poluente, tá? Não é que ele não vai poluir, ele polui sim, também. Quando queima, vai produzir gases da mesma forma. Só que a quantidade de carbono ela é menor. E a outra principal vantagem é que não tem enxofres, tá? Os compostos de enxofre e nitrogênio são altamente danosos para o meio ambiente. O que vai ter lá no petróleo e nesses aqui, nos biocombustíveis, não. Então essa é uma vantagem tremenda, tá? Pode ser extraído da mamona, da soja, do girassol, da palma, gorduras animais. Por exemplo, indo para cá em direção ao sul do Pará, passa ali por Tailândia, por exemplo, tem horas que você passa por meio de uma plantação de palma, igual essa que tem aqui na foto, que é horas e horas você indo no carro, dirigindo ou, enfim, de passageiro, e a plantação ela some de vista, para um lado e para outro, tá? Então tem a Agropalma, que é uma das maiores, eu acho que desse tipo de extração de óleo, a maior da América Latina que tem aqui, que é situado aqui na Tailândia. Também tem na PA 142, quando vai ali para Santo Antônio de Itauá e vai em direção a Castanhal, por exemplo. Também tem já uma outra parte lá de plantação de palma também. Eu não sei se na Estrada de Mosqueiro também tem mais uma outra parte de plantação. Mas aqui o Pará, ele tem meio que essa tradição de ter o cultivo desse tipo de palmeira. E essa palma é que vai fazer o óleo de dendê também, tá? Só que é mais, no caso você pode, a partir desse óleo
fazer o óleo comestível, o óleo vegetal e fazer o biodiesel, tá? Uma coisa ou outra, tanto faz. É usado em motores de ignição a compressão. Então ele vai funcionar igualmente a um diesel, tá? Ele vai funcionar igual a um diesel. Só que aí no caso, ele não tem essa tradição de usar somente ele. Geralmente ele está sendo misturado ao diesel para poder reduzir o consumo do diesel, tá? A produção envolve várias etapas, tá? A gente vai começar bem aqui com a planta, com as sementes, tá? Aonde é colhida, né? A cultura energética pode ser uma cultura de girassol, uma cultura de soja, colza, enfim. Então vai tirar essas sementes, tá? Ela vai ser levada para poder extrair os óleos alimentares virgens, no caso azeite, óleo mesmo de cozinha, que é usado em fritura, tá? Os óleos usados também podem ser armazenados, ou lá daquele óleo vegetal vindo direto para esse processo de transesterificação, produção de biodiesel. Daqui separa-se também a glicerina para poder fazer sabão, tá? Ou então a produção final do biodiesel, aonde ele é levado para o consumo, a utilização em motores e outros equipamentos a diesel. Quando queima, os produtos provenientes do processo de queima, eles vão para a atmosfera, no caso de gás carbônico, monóxido de carbono, vão reintroduzir o carbono no ciclo do carbono. E com esse processo aqui, vai fazer a fotossíntese e volta para o ciclo inicial, tá? Então, pessoal, o biodiesel, ele é produzido por um processo chamado transesterificação, e nesse processo vai produzir um éster, que a gente vai vendo essa função, vai produzir um éster, que é o diesel, tá? Ele é o biodiesel entre o éster, e a glicerina, que é utilizada na fabricação de sabão, sabonete, enfim. E, por fim, nós temos o biogás. O biogás, ele é um combustível gasoso renovável, constituído principalmente por metano, CH4 e o gás carbônico. Nós falamos do biogás ainda na aula passada, tá? Ele pode ser produzido a partir da decomposição de matéria orgânica. Essa matéria orgânica é resto de lixo, excremento de animal, tá? É resto de planta. Por exemplo, se cortou mato, roçou um terreno, cortou a grama. Esse material que vai sobrar ali, ele é material orgânico. Ele pode ser utilizado dentro de um biodigestor para poder formar o biogás, tá? É utilizado na obtenção de energia elétrica. No caso, ele é queimado para poder aquecer a água. A água produz vapor, que vai gerar turbina de um gerador. E a partir daí ele vai gerar eletricidade. É utilizado também na obtenção de energia térmica. Ele é queimado, tá? Para poder fazer aquecimento, para poder aquecer uma água, para poder, enfim, no fogão, como uso doméstico, ele vai substituir o GLP também. E para a produção de energia mecânica, para mover carros, por exemplo, tá? Então também é utilizado esse biogás. Ele é obtido por meio da decomposição anaeróbica. Decomposição anaeróbica quer dizer que é na ausência de oxigênio, tá? Então ali você vai ter micro-organismos decompositores que sem esse oxigênio vai produzir o gás metano, o biogás. E com a vantagem de que, como ele vai pegar excremento de animais, vai pegar restos de alimento, vai pegar matéria orgânica, então acaba que todo o material ele não vai ficar acumulado inadequadamente. Ele vai ser colocado no biodigestor e além do gás que vai ser produzido, também produz fertilizante, né? Então vai produzir o gás que é combustível e fertilizante para a própria área rural, se for no caso numa área rural, tá? Ele é utilizado principalmente em áreas rurais. Então aqui estamos no ciclo do biogás, como ele é utilizado. Você tem... Foi mal, desculpa, para voltar aqui. Vou voltar aqui essa página. Você tem restos de alimentos, você tem resíduos orgânicos aqui embaixo. Ele é levado para uma digestão anaeróbica, tá? Que é esse tambor com cor verde e amarela. A partir desse biodigestor, tu produz o gás. O gás ele é
utilizado como combustível para mover um carro, ele é utilizado no gerador para poder gerar eletricidade, ele é utilizado no gás de cozinha, para substituir o gás de cozinha para gerar o calor. Todos esses processos vão produzir gás carbônico, tá? Que vão de voltar o carbono de volta para o ciclo. Com o sol, o gás carbônico e o fertilizante que é produzido também no biodigestor, as plantas crescem e se caem folhas, se caem frutos, se caem galhos, isso é uma biomassa que pode ser levada de volta para o biodigestor, tá? Ou também que vai servir de alimento para animal, depois ele come faz digestão, vai ter o excremento, o esterco também é levado para o digestor. Aí volta de novo o ciclo, forma um biogás que pode ser utilizado para energia mecânica, energia elétrica, energia térmica e para fertilizante, tá? Também, por ser menor número de carbonos, ele tem uma boa capacidade energética, ele é menos poluente, ele é renovável e traz vantagens sobre outros combustíveis que é utilizado para o mesmo fim, tá bom? Enfim, pessoal, então, em termos gerais, eles são mais vantajosos, tá? Por ser fontes renováveis e por poluir menos. Não quer dizer que não vão poluir. Ele polui sim, ele causa impacto ambiental sim, só que de uma forma menor do que se comparado aos derivados do petróleo, tá certo? Então a gente vai dar uma pausa por aqui. Na próxima aula a gente vai falar sobre os impactos causados pelos combustíveis. Tanto faz se é combustível fóssil ou se é biocombustível, tá? Então a gente vai conversar na próxima aula sobre esses impactos ambientais. Um forte abraço em todos, fique com Deus, até a próxima. Tchau!